Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus, né? Eu não sei quem tem o jejum. Quem tem o jejum ainda desse mês aí? Eu vou estar ministrando em cima do jejum de Neemias 5. Queridos, talvez o que eu vou falar aqui você escutou o mês inteiro. Mas o Senhor mandou a gente semear. Ele mandou a gente jogar a semente. E às vezes a semente foi jogada lá no dia 1. E tem solo que às vezes ele está um pouco meio complicado. Então aquela semente ela cai. O diabo vem e rouba. Não frutifica. Muitas vezes a palavra que você vai escutar aqui hoje, ela vai só dar fruto daqui a algum tempo. Mas a palavra ela tem que ser lançada. E a palavra do Senhor, quando é lançada, ela não volta vazia, queridos. Pode ter certeza disso. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias. No livro de Neemias, capítulo 5. Vamos ler o capítulo inteiro? Tem alguém cansado aí, queridos? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Mas se alguém dormir aí, você dá um chacoalhão e fala: ô irmão, vamos prestar atenção no culto aí. Vamos prestar atenção no culto aí. Porque Deus tem algo a falar conosco. O Espírito Santo de Deus já está aqui, queridos. Miriam abriu a palavra, ao culto em Salmos 46, né? Um salmo tremendo, né? Onde, através desse salmo, surgiu o nome da igreja, né? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Todos acharam? Neemias capítulo 5. Podemos ler? A palavra do Senhor diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os dele. Eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois o nosso campo e as nossas vinhas já são de outros. Verso 6. Ouvindo eu, pois o seu clamor, estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Eles disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje. Vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e eu fiz jurar que faziam segundo prometeram. Verso 13. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho
a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Verso 16: Antes, também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Vamos repetir o verso 19, queridos? Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém, queridos? Pode fechar os seus olhos, deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai estar lendo mais um pouco desse texto. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Obrigado, meu Jesus. É uma grande responsabilidade, Senhor, estar ministrando a Tua palavra para as Tuas ovelhas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa me encher nessa noite, que eu venha diminuir aqui nesse lugar, meu Pai, e que o Espírito Santo, Senhor, possa falar com cada um, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Meu Deus, eu não sou nada, meu Deus. Fala com Tua igreja. Senhor, se vir alguma coisa se opor contra a Tua palavra, Senhor, que vai saindo agora em nome de Jesus. Senhor, aquele que veio, Senhor, para matar, roubar e destruir, Senhor, vai saindo do nosso meio em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita os corações, as mentes aqui nesse momento, quebranta, Pai amado, em nome de Jesus, tudo aquilo que está endurecido. Meu Deus, em nome de Jesus, todo bloqueio na mente, Pai, vai saindo agora em nome de Jesus. Meu Deus, toda a seta do inferno contra as nossas vidas, Pai, vai saindo agora, vai caindo por terra em nome de Jesus, Pai. Tudo para a glória do Teu santo nome é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Queridos, eu vou estar ministrando em cima de alguns dias que a gente esteve jejuando. Vou estar ministrando em cima do primeiro dia, segundo dia, o quinto dia e o 7º dia de jejum. Geralmente a pastora, quando o bispo termina de fazer o jejum, geralmente quando a gente chega aqui, ou no dia que entrega, o bispo começa a ler o jejum, e ele sempre fala assim: ô pastora, esse jejum está tremendo. Não é verdade? Quem já escutou isso aí da pastora do bispo? Não já? Esse jejum está tremendo desse mês. Só que quando a gente escuta, a gente não tem noção realmente como está. Só quando você se aprofunda assim, que você vai lendo, que você vai estudando, que você tem noção. Por isso que o bispo Miguel sempre fala assim: olha pessoal, lê os textos, medita, ora, porque aí a gente tem noção. A gente começa a viver, a vivenciar aquilo que esse povo passou. E esse jejum foi muito forte, queridos. Essa palavra ela falou tremendamente comigo, e eu creio que com muitos que estão aqui, queridos. Foi algo tremendo. E a gente, em 52 dias, esse muro ele foi levantado. Agora, quanto levante do inimigo teve para esse muro não ser erguido? Em 52 dias, queridos, olha o quanto Satanás e os seus enviados lutou para que não conseguisse levantar esse muro. A gente está no meio do ano, queridos.
Uma pergunta que eu faço para mim e para você. Responda para você mesmo, o quanto que o inimigo tem lutado para que você não venha vencer nesse ano de Neemias? O quanto Satanás tem lutado para que você não venha para a igreja? Para que você não ore, para que você não jejue, para que você não lê a palavra? Quanto o inimigo tem lutado para que a gente não venha viver isso que a gente está vivendo em Neemias capítulo 5? Até aqui, queridos, Deus tem nos sustentado. Se você está aqui no dia de hoje é porque Deus tem segurado nas suas mãos, queridos. Você é forte, você vai conseguir, queridos. E a gente vê algo totalmente diferente do capítulo 4, porque no capítulo 4 a gente pôde estudar e ler a palavra, e jejuar, e lutar contra aqueles que vinham de fora. Lutar contra algo que vinha externamente. Você lutar com algo que vem de fora é diferente do que a gente lutou contra aquilo que vem de dentro, algo interno. Você receber, desculpa a palavra, cacetada daqueles que vêm de fora, você como família, internamente, você suporta. Você segura o reggae. Porque se você está estruturado internamente, você está com a sua família ali, os de dentro estão junto com você, os seus irmãos. Então você aguenta a pancada daquilo que vem de fora. Agora aqui no capítulo 5, quando vê as lutas internas, aquilo que eles passaram internamente, queridos, é algo que machuca o coração. E o tema dessa palavra de hoje, queridos, é assim: vamos ficar livre de toda a injustiça. Você vai ficar livre de toda a injustiça, o que foi pregado e ministrado esse mês inteiro aqui, queridos. É tempo da gente viver isso na nossa vida. Eu creio que muita gente já viveu aqui, que a gente já teve testemunhos fortes aqui, de que viveram essa palavra de Neemias capítulo 5. Mas se ainda você não viveu, queridos, hoje, dia 31 de... Dia 30 hoje? Perdão, dia 30, amanhã é dia 31, né? Você vai viver, queridos, isso aí. Sabe por quê? Eu sempre falo, meu Deus do céu, todo jejum a gente passa aquilo que a gente está pregando. E eu não vejo a hora de terminar e viver o capítulo 6. Você pode aplaudir o Senhor. Eu não vejo a... O jejum do mês de junho é assim, ó, o término do muro. Gente, eu não vejo a hora de terminar aquilo que a gente começou a construir. Passa logo. E está passando. O Senhor está nos fortalecendo, queridos. O Senhor está nos fortalecendo, queridos. Deus tem sido conosco. E a gente vê aqui, queridos, uma luta internamente. E quando a gente olha para esse Neemias capítulo 5, queridos, a gente vive isso daí na pele com a nossa nação. Conflito interno. O poder daqueles que têm mais dinheiro, daqueles que têm um pouco de poder, seja no Congresso, no Planalto, na Câmara dos Deputados, dos vereadores. Quem tem o poder em suas mãos faz o povo sofrer e padecer. E uma injustiça total com aqueles que pagam seus impostos, luta pelo seu sustento. Quanto que a gente tem sofrido, queridos? O quanto que a gente tem sofrido com a nossa nação. E se o Bolsonaro lê essa cartinha que o Bispo Miguel mandou para ele, queridos, olha, muita coisa já ia ser diferente. Porque ele ia compreender, queridos, que existe uma igreja que tem orado, tem clamado, e Deus levantou ele como Neemias nessa nação. Deus levantou o nosso presidente como Neemias. E Deus levantou eu e você como Neemias sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, por onde quer que a gente anda. Deus te chamou, queridos, como Neemias, querido. E a gente pode observar aqui, eu gostaria que a gente lesse o verso 2, 3 e 4, a primeira situação, e foi o primeiro dia do nosso jejum, que fala de opressão e aflição.
E a palavra do Senhor fala assim: porque havia os que diziam, somos muitos nós. Verso 2, tá? Somos muitos nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Queridos, aqui a gente pode ver aqui o que foi falado bastante, a questão da necessidade. O que a gente jejuou e orou o primeiro dia aqui, queridos. Que fala da opressão, da aflição, da fome e da necessidade. Queridos, agora fala para mim, será que é justo a gente estar em prol de uma obra, a gente está conectado com a obra de Deus e a gente passar por alguma necessidade? Será que é justo isso que esse povo estava passando? A necessidade do alimento, a necessidade de até vender os seus bens, vender as suas terras, tudo aquilo que eles possuíam, eles vendiam. Pegaram o dinheiro emprestado, por causa do quê? Da necessidade, da fome. A gente pode ficar sem um perfume, a gente pode ficar sem um creme, a gente pode ficar sem uma roupa do shopping, ou sei lá, de qualquer lugar. Mas sem a água e sem um alimento é impossível a gente ficar. Agora você imagina a aflição de um povo que passa necessidade de fome. Alguém já passou fome aqui? Alguém já passou necessidade do alimento? Eu creio que muitos aqui já passaram por essa situação. E agora imagina você passar isso por causa da injustiça, ser injustiçado, uma coisa que você fala, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso se eu estou fazendo a obra de Deus? Quando a gente vê aqui, quando essa igreja ela foi aberta, que a gente veio arrumar, e foi muito legal, gente, foi muito gostoso, foi muito harmonioso, foi muito legal. E a gente estava aqui a todo vapor, saía daqui 2, 3 horas da manhã, tudo para a glória do Senhor, não é para a nossa glória não. Mas a gente saía daqui tarde da madrugada, né? E eu lembro que um dos dias a gente estava aqui orando, queridos, que a gente estava aqui trabalhando, e tinha um andaime aqui, temos até foto. E o Bispo Miguel foi lá, já pediu umas pizzas, porque havia uma necessidade, a gente estava com fome. E se a gente não come, como que você faz a obra com fome? Como você faz a obra de Deus necessitando de alguma coisa? Eu não sei o quanto que você tem necessitado de um algo, queridos. Mas não é por causa de Deus que você está passando necessidade. É por causa da injustiça de outras pessoas, queridos. E a gente tem aquele que vai intervir no nosso meio, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o nosso intercessor. Aquele que vai diante do Pai e fala assim, olha Pai, ajuda eles, Pai, porque eles estão fazendo a tua obra. Eu creio que a gente vai viver ainda esse ano, esse tempo, queridos. A gente vai viver tudo aquilo que a gente tem pregado, que a gente tem jejuado, que a gente tem clamado. Muitos de nós já passamos situações assim. E a necessidade nos faz tomar algumas medidas que esse povo tomou. Vender as suas terras, pedir emprestado. E essa palavra falou muito forte comigo em meu coração, porque aí vem lembranças na nossa mente. E hoje é um culto de cura e libertação. E existem algumas coisas que a gente precisa de ser curado. Curado da dor da perda. E a dor da perda, queridos, é algo terrível. Tem pessoas que até hoje não conseguiu sair de uma situação do passado por causa das perdas, por causa da injustiça. E a gente precisa de ser curado, ser liberto dessas situações. A necessidade faz com que a gente tome algumas medidas complicadas. Aí eu volto lá no passado, eu lembro que meu pai foi um homem muito honesto, meu pai era um trabalhador, olha aqui. Meu pai, inclusive, ele faleceu trabalhando. E eu pegava muito no pé dos meus irmãos. Porque tinha dia que eu chegava em casa, via eles dormindo até tarde, eu ficava bravo.
Porque eu não aceitava essa situação no meio da minha família. Porque eu falo, o meu pai, ele morreu trabalhando, trazendo sustento para a nossa casa. E mexeu bastante comigo, porque teve um tempo na nossa vida que meu pai tinha um sonho de ter um videocassete. Um videocassete. Eu estou falando isso de 20 anos atrás. Um videocassete. E com muito esforço, ele conseguiu comprar esse videocassete. E era uma alegria, porque a gente assistia os filmes lá. Eu até comentei com o Bispo, assistia bastante Mazzaropi, ele assistia os filmes de Bang Bang lá. E a gente assistia, eu passava na locadora lá, que ele fazia um serviço lá na locadora, para a mulher da locadora, e a gente pegava fita lá, não cobrava nada, e tinha aquela alegria, aquela coisa legal da gente ir lá, colocar a fita lá, e era rebobinar, passar para frente, era tudo assim, né? Não é a facilidade que temos hoje. E foi um tempo legal, foi uma conquista pro meu pai, é uma coisa tão pequena, né? Mas era caro antigamente, não era? Um videocassete era caro. Não era fácil ter um videocassete não, gente. Era poucos que tinha, mas meu pai conseguiu esse videocassete. Só que meu pai era profissional liberal e houve um tempo que tivemos necessidade. E como provedor, como protetor, como pai, ele teve que tomar uma medida que ele não queria. Ele vendeu o videocassete dele. Isso daí, gente, me dói bastante quando eu lembro. E eu preciso ser curado disso também. Porque foi algo que aconteceu que trouxe dor para ele. E hoje a gente lembra, a gente fala, meu Deus, a necessidade fez com que meu pai se desfizesse de algo que ele gostava tanto. Talvez tenha acontecido isso com você. Você se desfez de algo que você gostava tanto pela necessidade que você estava passando. Às vezes as pessoas vendem o que tem para comer amanhã. Eu não sou a favor de vender nada dentro de casa, queridos. Mas se é o extremo do extremo do extremo, a gente vende. A gente se desfaz, porque ninguém pode passar necessidade. E esse povo aqui estava vivendo isso, passando uma necessidade que não era justa, porque eles estavam em prol da mesma coisa de magistrados e nobres. Quantos nessa nação estão numa situação difícil por causa dos nossos políticos, por causa de corrupção, por causa de lavagem de dinheiro? Quantos não têm passado situações difíceis? Mas a gente vai ser liberto disso em nome de Jesus. A gente vai ser liberto, a gente vai ser curado dessa dor, a dor da perda. A dor daquilo que você fez lá, que você não queria fazer, que você não queria se desfazer, mas acabou fazendo. O Senhor vai tirar isso de nosso coração, e a gente vai ser curado, queridos, e a gente vai ser restituído daquilo que a gente perdeu. Vai ter justiça para nós, sim, porque a gente tem um Deus justo, a gente tem um Deus verdadeiro, queridos, a gente tem um Deus que zela por nós. O Senhor nos ama. A essência de Deus é justiça, e Deus é a nossa justiça. Esse tempo há de chegar para mim e para você, queridos. E aqui no verso 5, eu gostaria que você lesse junto comigo. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos às nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Uma situação também aqui que é complicado é você tomar uma atitude e atingir os nossos filhos e nossas filhas, a nossa descendência. Aí que é mais injusto ainda, porque eles não podem pagar por algo que a gente fez. E muitas vezes, queridos, a gente pode ver aqui que no segundo dia a gente lutou por escravidão. E se a gente for falar de escravidão na palavra, a gente vai lá para José. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis 37. Um exemplo de ser escravo, de ser levado escravo por causa dos seus irmãos.
ser injustiçado por causa dos seus irmãos, por causa de inveja. E quantas pessoas têm sido escravizadas pelos seus próprios irmãos? Abra comigo lá, esse foi um dos textos do nosso segundo dia de jejum. Gênesis capítulo 37. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor está curando e nos libertando de muitas coisas, queridos. 37, verso 23 ao 28. Todos acharam? Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram o quê? Na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nós proveitar matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna, e o que? O venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Este levaram José ao Egito. Por causa de seus irmãos, queridos, José passou tempos difíceis. Quanto tempo eu e você está passando? Quanto tempo será que nós estamos passando por tempos difíceis? Por causa de outras pessoas, por causa de situações internas. Tem tanta injustiça no meio de família, não tem? Tem familiares, querido, que faz coisa errada pelo seu próprio irmão, seu próprio pai, por causa de dinheiro, por causa de inveja, por causa de orgulho. A gente está cansado de ver isso, levando o seu próprio irmão à escravidão, levando os nossos filhos e as nossas filhas sendo escravos, por causa de injustiça. E a gente jejuou contra a escravidão. E no nosso meio não vai ter ninguém escravo. Não vai ter ninguém escravo de dívida. Existem vários tipos de escravidão. Uma das escravidões que é forte é a escravidão por causa de sexualidade. O pai vende a própria filha por causa da necessidade de comer. Estou mentindo, bispo? Viu bastante lá em Ribeirinhos, lugares assim? Eu estou falando porque tem o bispo Miguel que vai bastante para lá, né? Muita situação difícil. Você vendeu seu filho ou a sua filha sendo escravo sexual, escravo de uma situação difícil por causa da necessidade, por causa de uma injustiça, de um governo corrupto. Se eles estivessem lá, não precisava deles fazer isso. Se eles dessem uma assistência lá para os ribeirinhos no Amazonas, que tem condições de ir lá sim, porque se uma igreja pode fazer isso, quanto mais um governo cheio de dinheiro. Se nós, do tamanho que somos, com a quantidade de membros que a gente pode mandar quantidade de remédio, de roupa, lá para os ribeirinhos, para fazer pequenas coisas. É pequenas coisas, pelo fato da gente ser pequeno também, as nossas condições limitadas, mas a gente faz aquilo que está à nossa alçada, ao nosso alcance. Imagina um governo, não tinha necessidade de pais e mães darem seus próprios filhos a serem escravos por causa da necessidade. E eu creio num Deus que vai nos livrar de tudo isso, porque Deus levantou Neemias nessa nação. 2019, queridos, é um ano profético de Neemias. E isso daí vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Isso daí vai se cumprir no refúgio de oração. Isso daí vai se cumprir na nossa nação, como já está se cumprindo. Deus está fazendo uma limpa, queridos. Deus está agindo por causa da nossa posição, da nossa oração e por causa que Ele é um Deus justo.
Aqui no verso 6 e verso 7. Vamos voltar lá para Neemias. Os irmãos estão compreendendo? Verso 6, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei para contra eles um grande ajuntamento, queridos. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite: qual a atitude que a gente tem tomado com situações que têm chegado até os nossos ouvidos? Será que a gente tem lutado por aqueles que são nossos? Pelos de casa? Pelos nossos irmãos? Qual tem sido a nossa atitude quando a gente escuta uma situação de injustiça como Neemias escutou? Às vezes as pessoas escutou aqui, saiu aqui, eu vivo minha vida, cada um com o seu problema, cada um vai levando a sua vida do jeito que dá, uns querendo ganhar mais, outros ganhando menos. E a gente está vivendo, queridos, a gente está nesse jejum, não é só para aqueles, mas é para nós também, para nós sermos justos. Não somente a gente não ser injustiçado, mas a gente também ser justo para com o nosso próximo. E Neemias, escutando isso, queridos, o clamor do povo, a situação que o povo estava passando, e imediatamente ele tomou uma atitude. É tempo de nós tomarmos uma atitude com aquilo que estamos passando e vivendo. Se a gente não tomar uma atitude, vai passar tempo, e as coisas só vão indo de mal a pior. É tempo de tomar uma atitude, queridos. Qual é a minha e a sua posição nos dias de hoje? Como que tem sido a nossa posição com relação a essas injustiças que estão acontecendo? Será que dá para mim e para você fazer alguma coisa? Será que dá para a gente se mobilizar e fazer algo em prol de uma vida, em prol do reino de Deus? E Neemias, ele teve essa atitude de fazer algo, chamar os magistrados e os nobres e falar: meu, vocês estão emprestando e cobrando juros, porque era isso que eles faziam. Quando fala aqui usurários, é isso daí, emprestar e tomar juros. E a palavra do Senhor lá em Êxodo, ou em Levítico, eu não me recordo, o Senhor fala que quando a gente empresta, a gente não deve cobrar juros. A gente não deve se cobrar juros quando a gente empresta algo. A agiotagem foi uma das coisas que a gente jejuou, que fala de agiotagem. É forte isso daí, né? Porque quantas pessoas vivem disso daí? Se levantam por causa da necessidade do outro, aí vai, enfia juros, e se você não pagar para um agiota, a agiota vem e pode até te matar, queridos, por causa de uma necessidade, por causa de uma situação que fugiu do nosso controle, injustamente, onde era para a gente viver bênçãos, era para eles estar vivendo bênçãos ali, porque uns tinham demais, e se eles pudessem repartir com aqueles que não tinham nada, eles não iam viver isso. E eu quero declarar e profetizar, queridos, que isso daí não vai acontecer na nossa vida. Se aconteceu, não vai acontecer mais. Se está acontecendo isso, você vai ser livre disso em nome de Jesus nessa noite. Você vai ser liberto dessa situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. O temor de Deus faz com que a gente pratique a justiça de Deus. E se eles tivessem temor a Deus, como fala aqui no verso 8 e 9, fala assim: disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outras vezes negociareis vossos irmãos?
para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que o fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Olha que inimigo está falando aqui, ó. Não era para a gente andar no temor a Deus. Se muitos temessem a Deus, queridos, é por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, ensina o filho o caminho que deve se andar. Porque você vai ensinando o teu filho o caráter de Deus, temer a Deus, e quando eles estiverem velhos, eles vão se lembrar de tudo aquilo ali que a gente ensinou eles. Eles vão temer a Deus, e possivelmente há casos que acontece de não praticarem a palavra, sim, há casos, mas dificilmente acontece isso. Eles vão temer a Deus e vão praticar a justiça. E não aconteceu isso com os nobres, com os magistrados. Se eles temessem a Deus, queridos, eles não iam fazer isso com o povo. O temor a Deus, a falta de temor a Deus nos faz ter algumas medidas erradas, algumas obras erradas, se é assim que eu posso falar, algumas atitudes erradas, por causa da falta de temor a Deus. E a gente tem que ser temente ao nosso Deus, para andar conforme a sua palavra, o seu querer e o seu desejo, queridos. E que a gente tem que buscar no Senhor, no Espírito Santo de Deus, é o temor a Ele. Quando a gente teme ao Senhor, a gente vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por mais que tenhamos lutas, mas quando a gente teme a Deus, a gente não faz aquilo que o mundo faz, e num tempo certo, num tempo hábil, num tempo de Deus, a gente vive e desfruta daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É bom temer ao Senhor. É o que Deus quer para mim e para você. E foi muito forte, queridos. No dia 5, a gente jejuamos por restituição. E a gente teve testemunhos aqui que Deus restituiu. A gente teve testemunhos fortes de perdão de dívida. E aqui no verso 11, 12, a palavra diz assim, e eu gostaria que você lesse essa palavra, já tomando posse dessa palavra, queridos. Tome aí no seu interior, queridos, essa palavra. Restituir-lhes hoje. Olha o que está falando aqui, ó. Restituir-lhes hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. A restituição é para hoje, é para já, é para agora. É para o mês 5, queridos. É para esse ano. É hoje a restituição, queridos. Restituir-lhes hoje. Vos peço o quê? Olha o que vai ser restituído na sua vida. As suas terras, aquilo que você perdeu. As suas vinhas, os seus olivais, as suas casas. Como também o 100º do dinheiro do trigo do vinho. Então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e eu fiz jurar que fariam segundo prometeram. É tempo de restituição na minha e na sua vida. Aquilo que a gente perdeu, queridos, por causa de uma situação difícil, o Senhor dos Exércitos vai nos restituir. Eu creio nesse Deus que há de restituir tudo aquilo que você perdeu, a sua casa, a sua terra, o seu negócio, aquilo lá que você perdeu no passado, os seus sonhos, aquilo que você deixou para trás. Deus há de restituir tudo isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Já estou acabando. Quando a gente fala de restituição e a gente lê um texto nesse jejum que foi lá em Joel, capítulo 12, seria importante a gente abrir lá e tomar posse. Glória a Deus. Joel 2.
Todos acharam? 192. Quando a gente não acha, sabe o que a gente faz? A gente vai no índice. Como eu fui agora no índice, quando tava achando o Joel, eu falei, eu vou ter que ir no índice. É pra isso que tá aqui, né? Pra gente olhar. Joel 2. Vamos ler o verso 24, 25, 26 e 27. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: as eiras se encherão de trigo. Olha que palavra, olha, queridos. As eiras se encherão de trigo e os seus lagares transbordarão. Alegre o seu coração aí no seu lugar, tá? De vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do nosso Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabeis que eu estou no meio de Israel. Sabeis que Deus está aqui nesse meio. Sabeis que Deus, o nosso Deus, está no meio da sua casa, está no meio da congregação, queridos. Deus está no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado, queridos. Deus há de encher, queridos, os nossos celeiros. Queridos, Deus vai encher tudo aquilo que está vazio na nossa vida. Eu creio que o nosso Deus vai encher. A gente não vai ser envergonhado. A gente não vai ser envergonhado pelo nosso inimigo, queridos, porque maior é aquele que está conosco, o Deus de Israel, o Deus da nossa vida, o Deus do Brasil, queridos, o Deus da nossa nação, queridos, o Deus do refúgio de oração, queridos. É um Deus que vai nos abençoar grandemente. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome. Aleluias. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Senhor, que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, Jesus. Jesus, a gente crê no Senhor, que é um Deus verdadeiro, Senhor. Que venha ter restituição, meu Deus, de sonhos nessa noite aqui, meu Deus. Restituição na saúde, Pai. Aquele que com os passados anos, meu Deus, a gente foi perdendo, meu Pai, talvez o vigor, meu Deus. Meu Deus, restitui, Senhor. Restitui, meu Deus, a comunhão, Senhor, em nome de Jesus, entre irmãos, meu Pai. Senhor, restitui, meu Deus, nessa noite, porque eis um povo, Senhor, que clamou, jejuou e orou. Meu Deus, em nome de Jesus. E queridos, eu gostaria de convidar a igreja a se colocarem de pé, que eu já estou acabando. Sabe por que o povo viveu restituição? Sabe por que o povo viveu restituição? Porque eles clamaram. Aqui no verso 1, queridos, a palavra do Senhor diz que eles clamaram. Eles clamaram a um homem. Eles não clamaram a Deus. Eles clamaram a um homem que tinha intimidade com Deus. Hoje a gente tem o poder de clamar direto ao nosso Deus, porque a gente tem um intermediador que é Jesus Cristo. O poder do clamor, queridos, é forte. O poder da oração é forte, queridos. Quando a gente vai na palavra do Senhor, a gente vê que o clamor nos livra da escravidão. Lá em Êxodo 3, versos 7 e 9, quando o povo foi liberto da escravidão. O clamor de Deus nos livra de prisões, queridos, como Pedro, lá em Atos capítulo 12, verso 5. O clamor, queridos, nos livra de morte, queridos, porque Deus usou a vida de Paulo para abençoar e para ressuscitar a vida de Eutico, querido. O clamor, querido, nos traz cura, porque teve um abençoado que falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
ele era cego, ele clamou, queridos, e Jesus abençoou, trazendo cura para a vida dele. E nós nesse momento vamos clamar, vamos orar, queridos, e a gente vai ser liberto, a gente vai ser abençoado pelo poder da oração, pelo poder do clamor, queridos, em nome de Jesus. Aleluias. Feche seus olhos. O que você necessita ainda de acontecer que ainda não aconteceu? O que precisa viver ainda que ainda você não está vivendo? A gente jejuou ou por opressão, por aflição, por fome, por necessidade, por hipoteca, penhor, empréstimo, injustiça, escravidão, indignação, aborrecimento, ira, reprovação, agiotagem, tráfico de irmãos, ganância, incoerência. Jejuamos por restituição, perdão de dívidas, compromisso, temor de Deus, temor a Deus, transparência, envolvimento, hospitalidade, gentileza, autossustento e lembrar a Deus. É o que a gente vai fazer agora. É o que Neemias fez lá no verso 19. Ele lembrou: Senhor, lembra-te, Senhor, de mim. E é o que a gente vai fazer nessa noite, queridos. Se ainda você não viveu nada disso na sua vida, queridos, a gente, meu Deus, a gente clamou tanto ao Senhor. Teve um povo que pagou em oração, pagou um preço no tempo de oração, no tempo de jejum, pela sua vida, queridos, pelas nossas vidas. E isso há de acontecer, queridos. Há de acontecer em nome de Jesus. Levante um clamor nesse momento ao Senhor. Levante um clamor nesse momento. Pai eterno, Pai celeste, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus abençoador, Deus misericordioso, Deus de paz, Deus que é justo, Senhor. Ah, meu Deus, muitos aqui, Senhor, sofrendo injustiça. Senhor, muitos aqui sofrendo injustiça, meu Pai, e talvez ainda estejam, meu Deus, pagando pelo algo que as outras pessoas fizeram, Senhor. Meu Deus, não é justo, Pai, não é justo, Senhor. Ah, meu Deus, que a gente venha viver a palavra de Joel, capítulo 2. Restitui, meu Deus, tudo aquilo que foi roubado. Senhor, restitui tudo aquilo que foi perdido. Meu Deus, Tu és um Deus de poder, meu Pai. Ah, meu Deus, Tu és um Deus que a Tua mão não está encolhida. Ah, meu Deus, os Teus ouvidos estão abertos, Senhor. Ah, meu Deus, nessa noite, meu Deus, ah, Senhor, restitui, nos cura, Pai, nos cura da dor da perda, Senhor, nos cura de situações que passamos no passado, meu Pai, nos liberta, Senhor, meu Pai, da escravidão. Ah, meu Deus, a escravidão, muitos estão escravos, Senhor, de agiota, escravos, Senhor, da dívida no banco. Senhor, nos livra, meu Senhor, nos livra, Pai. Senhor, meu Deus, toca, Senhor, naquele que tem poder, naquele que está com os poderes nas mãos, Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, para liberar aquilo que o povo precisa. Meu Deus, esse papel que está na mão do juiz, Pai. Ah, Senhor, faz esse juiz assinar, Senhor. Ah, meu Deus, faz ele assinar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, porque o teu povo precisa, Pai, dessa bênção. Ah, meu Deus, esse povo precisa, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Tudo para a glória do Teu nome, Pai. E que a gente venha viver, Pai. Que a gente venha viver. Que você venha viver nessa noite. Que você venha viver a restituição. Que você venha viver a libertação. Que você venha viver a cura nessa noite. Não vai faltar o alimento, não vai faltar o dinheiro para pagar as contas. A gente tem um Deus que peleja por nós. Ah, Senhor, o Senhor não deixa, Pai. Ah, meu Deus, eu nunca vi, meu Deus, um justo, Pai. Ah, Senhor, mendigar, Senhor. Ah, meu Deus, nem a sua descendência, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Ah, Senhor, a gente tem o nosso Pai, o nosso Deus que é misericordioso, que nos ama, que tem o prazer em nos abençoar. Mas aquele que se opõe contra as bênçãos de Deus vai saindo agora em nome de Jesus. Aquele que se opõe contra as bênçãos de Deus, que está se colocando na frente para que a gente não venha ser abençoado, em nome de Jesus, vai saindo agora. Vai saindo agora toda ação de principado que tem segurado a nossa bênção,
bênção em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Damos ordem agora. Vai saindo agora em nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é no nome de pastores e bispo, não é no nome de ninguém que está aqui, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba nessa noite, receba do Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, aplauda o Senhor.